Os policiais atendem um chamado. Eles encontram o marido do lado de fora. Foi ele que fez aquela ligação. E quando os policiais entram, eles já imaginam o que vão encontrar. Só que apesar de parecer bem óbvio, não, essa história não é o que parece. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Normalmente de segunda, quarta e sexta, às 2h15 da tarde, nós estaremos aqui. Quinta-feira nós temos o TBT, que é um vídeo que eu já postei bem antigo aqui no canal e que tem poucas visualizações, então para quem é novo no canal, ter a oportunidade de conhecer. E algumas terças-feiras eu começarei a aparecer aqui também com um caso mais estranho do que criminal, tá? Então são só casos estranhos. Bom, a história de hoje, ela é estranha e ela é bem sim criminal. Vem descobrir o que aconteceu com Amber Copeland. Amber Lynn Copeland nasceu dia 30 de maio, pois é, igual eu, só que dia 30 de maio de 1984. Ela veio de uma família grande e super amorosa. Ela cresceu em uma casa com 5 irmãs e 2 irmãos, então assim, é gente pra caramba, né? Os pais eram muito amorosos, porém no decorrer aí do casamento eles se divorciaram e cada um casou-se novamente. Porém a relação de todos eles continuava feliz e saudável. Quando ela cresceu, ela conheceu um homem chamado Paul Copeland. Eles se apaixonaram, se casaram e tiveram 5 filhos, 5 meninos. Adam, Bryce, Tim, Jason e James. As pessoas falavam que Amber era muito amorosa, doce, cuidadosa, amava os filhos e fazia de tudo para que os filhos tivessem uma boa vida. Só que aí, infelizmente, no decorrer do caminho, ela e Paul se separaram. Eles já estavam há anos morando em casas separadas. Só que apesar disso, eles ainda estavam casados no papel. E porém, isso não impedia com que eles tivessem relacionamentos, né? Afinal, possivelmente o divórcio só não aconteceu por burocracia financeira. Então nós estamos em 2014. Amber mora com o filho dela de 13 anos de idade e com o novo namorado dela, um homem chamado David. Então a gente sabe que Paul, o ex-marido, ficou com a guarda das outras 4 crianças. Eu não sei falar para vocês se esse filho que morava com ela era o mais velho, porém eu sei que ele tem 13 anos de idade e ele foi retratado nos papéis do tribunal como BC. Então a gente sabe realmente que ele é o Bryce. Paul, o ex-marido dela, era um homem adorável, era um homem assim digno, correto, não há nada do que reclamar dele. Ele também fazia o possível para o bem-estar dos filhos. Amber trabalhava e ela também estava estudando para ter uma boa qualificação futuramente em outros empregos. E apesar de ter essa rotina super corrida, ela ainda tinha se candidatado para fazer parte da liderança dos escoteiros. Isso faria também com que ela ficasse mais perto dos filhos e da comunidade estudantil, que é muito importante para as pessoas lá nos Estados Unidos. Então, se por um lado Paul era um exemplo de homem, por outro lado, o namorado dela, chamado David Kalak, não era. David nasceu em 1981. Ele teve uma infância feliz, confortável. Ele mesmo falou isso. Ele morava com os pais e com 2 irmãos mais novos. Só que aí quando chegou a adolescência, já ao final da adolescência, com 16, 17 anos, ele começou a beber. E ele disse que tornou-se descontrolado. E beber levou ele a usar drogas. Então, para sustentar os vícios, ele entrou também para o mundo do crime. E esses crimes, eles foram se tornando mais cruéis. Então, em 2011, ele foi condenado por um assalto à mão armada. Quando ele cometia todos esses crimes, ele estava sob efeito de álcool. Então, ele diz que a bebida teve grande influência aí na vida dele e nas besteiras que ele fez. Amber colocou ele para morar dentro de casa. Então, lá para março de 2014, não era só ela e o filho de 13 anos. Tinha também agora David. Ele trabalhava também, tá, gente? Ele não era desses vagabundos, não. Quer dizer, ele trabalhava também. Então, ele acordava todo dia às 5h30, 6 horas da manhã, já para se arrumar para ir para o trabalho.
Pelo que eu entendi, ele trabalhava em uma empresa que pintava casas, principalmente casas luxuosas. Bryce, que morava com eles, também acordava cedo para ir para a escola, e sempre quem acordava mais tarde, tanto que Bryce nem via levantando, era Amber. Amber acordava um pouco mais tarde e ia para o trabalho também. Então, no momento da nossa história, ela tinha 30 anos de idade, em 2014, e David tinha 33. Em março de 2014, então dá pra entender aí que é um pouco antes de começar o relacionamento com ela, ele foi acusado de violência doméstica contra sua ex-namorada. E ele também ameaçou contra a vida dela com uma faca. Só que aí, gente, ele recebeu por esse crime só uma custódia comunitária. É como se fosse uma liberdade condicional, só que ele faria ali alguns serviços comunitários. Pois é, nem um dia preso. Então, enquanto David e Amber moravam juntos, os vizinhos escutavam eles brigando, só que não era nada sério, sabe? O que falaram era como se fosse um casal novo que estava se conhecendo, então eles estavam se adaptando ali na rotina. Os dois tinham se conhecido durante um trabalho que ele fazia. Na noite de 3 de novembro de 2014, eles estavam brigando. Amber entrou no quarto do filho e pediu emprestado para ele um saco de dormir. Normalmente eles usam esse saco de dormir quando o casal briga, e aí David dorme nesse saco no sofá na sala. Então ele imaginou que a rotina seria essa também. Ele não escutou nada diferente aí durante a noite, e na manhã do dia 4 de novembro ele acordou. Ele notou que não tinha nada das coisas do David ali. Ele imaginou que realmente aquela briga foi o final, foi o definitivo para David ir embora. A porta do quarto da mãe dele estava fechada, então ele não entrou lá. E como ela não levantava tão cedo como Bryce, não era incomum. O que era incomum realmente é que David não estivesse ali acordado, porque os dois tinham a mesma rotina e o mesmo horário, né? Isso, o menino e David. Bryce foi para a escola, só que enquanto estava na escola, ele começou a passar mal. Ele disse que ele não estava se sentindo bem, era um pressentimento forte, o estômago doía, e ele mandou uma mensagem de texto para Amber. Só que Amber não respondeu, e aí ele ficou um pouco preocupado. Ele então mandou uma mensagem para o pai, dizendo o que estava acontecendo, e aí o pai foi até a escola para poder liberarem ele para ir para casa. A distância da casa dele até a escola era somente 12 minutos, então Bryce chegou em casa, tomou um banho, comeu alguma coisa e foi dormir. Ali à tarde, quando ele acordou, ele viu que o quarto da mãe continuava fechado. Só que agora ele passou a sentir um cheiro forte vindo de dentro do quarto. E ele resolveu então abrir a porta. Quando ele entrou, ele tentou acender a luz, só que por algum motivo a luz não funcionava, então continuava escuro. Só que ele percebeu que a mãe dele estava na cama. Ela estava deitada, com cobertores em cima do corpo e com um travesseiro em cima da cabeça. E quando ele se aproximou, ele viu que em cima do travesseiro a habilitação, a carteira de motorista dela estava lá. E estava escrito nessa carteira a palavra morte. E as coisas de Amber estavam espalhadas no chão. Então a bolsa dela estava aberta, revirada, tinha moedas ali, documentos. Ele imaginou então que a mãe pudesse estar desmaiada por causa do consumo de álcool. Então aqui, com a descrição do que Bryce deu para entender que ela bebia também junto com David. Então ele levou na cama para acordar a mãe. Ela tinha sono leve, então assim que ele encostasse nela, ela acordaria. Não foi isso que aconteceu. Quando ela não se mexeu, ele disse que surtou. Então ele mandou mensagem pro pai, pedindo pro pai ir lá, porque ele não sabia se a mãe dele estava viva ou morta. Paul chegou 10 minutos depois, também com outro filho deles, com o AC, que é o que tá no documento, então a gente acredita, pelas iniciais que é o Adam. Ele deixou os filhos lá fora e entrou para o quarto da ex-esposa. Ele levantou o travesseiro e viu que a esposa estava sem vida. Imediatamente ele saiu, ligou para a polícia e a polícia chegou. Por isso que eu falo que a polícia chegou e encontrou o marido dela do lado de fora, porque realmente ele ainda era marido. Então todos os documentos do tribunal, ele é citado como marido. Apesar de estarem anos, de certa forma, separados, no papel eles ainda eram casados. Quando o detetive entrou, ele também viu todo aquele caos que eu falei pra vocês, só que ele percebeu que tinha sangue
no nariz que escorria para o queixo, e tinha no quarto dela uma foto com porta-retrato, e no vidro desse porta-retrato estava escrito o seguinte: ela me matou primeiro. As persianas do quarto também estavam fechadas e também tinha uma coisa escrita ali: mais notícias. E todas essas coisas que estavam escritas parecia realmente que foi escrita pela mesma caneta, pelo mesmo marcador preto e também com a mesma caligrafia. Foi tudo a mesma pessoa. Eles não encontraram esse marcador ali. Os detetives também notaram que Amber estava machucada, tinha manchas de sangue na parede da cabeceira da cama e também eles encontraram dentes dela no chão. Era óbvio que um crime tinha sido cometido. Só que o detetive, ele não poderia, por exemplo, nem mexer no corpo dela. Então ele saiu de lá, pediu um mandado, rapidamente esse mandado foi autorizado e aí eles puderam investigar realmente. Quando eles tiraram o cobertor de cima da Amber, viram que ela tinha marcas no pescoço de esganadura e ela também tinha recebido mordidas nos seios. Além disso, coisas absurdas, xingamentos estavam escritos no corpo dela, com a mesma caligrafia que outras coisas tinham sido escritas. Na mesa de cabeceira dela encontraram alguns papéis e um desses papéis era de uma clínica onde tinha ficado claro que Amber tinha cometido um aborto recentemente. Então os policiais sabiam que o namorado David estava desaparecido, o carro dela também estava. Então agora a procura era para o carro e para David. Então às 6h20 daquela manhã, David mandou uma mensagem para o empregador dele dizendo que não iria trabalhar aquele dia, que ele tinha feito uma coisa muito feia na noite passada, ele tinha acabado com tudo. E ele tinha certeza que no final daquele dia ou ele estaria na prisão ou ele estaria morto. Por volta de 1h da tarde, câmeras de segurança viram quando David entrou em uma loja de penhores e ele penhorou um laptop no valor de $125. Depois disso, ele foi para uma loja e comprou quase 2 litros de vodka e também suco de laranja. Às 2h30 da tarde, ele é visto entrando em um supermercado Walmart e ele compra uma pistola de chumbinho e também munição. E essa arma que ele comprou era bem parecida com uma arma de verdade. Depois ele entrou no carro dele lá no estacionamento do Walmart e ficou sentado lá por cerca de 30 minutos. E foi nesse momento que ele entrou num fórum chamado 4chan, que é um site que foi criado a princípio para as pessoas conversarem sobre filmes e desenhos japoneses, só que aí depois virou um fórum de conversação de qualquer tipo de coisa e as pessoas utilizavam muito porque os comentários poderiam ser de forma anônima. Então, né, a gente sabe que na internet é terra sem lei, principalmente quando é de forma anônima. E o que acontece? Nesse momento começaram a postar nesse fórum fotos de uma mulher sem vida. E uma pessoa escreve: eu fiz isso. E estrangular uma pessoa não é tão fácil como parece nos filmes. Fico pensando que o filho dela chegará em breve da escola e irá encontrar o corpo dela. Eu só queria compartilhar as fotos antes que eles me encontrassem. Comprei uma arma falsa que parece ser bastante realista. Quando os policiais vierem, eu vou puxar a arma e aí eles vão atirar em mim. Para quem estava no site, realmente viram, ficaram chocados, só que eles imaginaram que era fake, sabe? Ninguém acreditou que aquilo fosse real. E mesmo que fossem fotos reais, poderiam ter pego aí de qualquer cena de crime, né? Então, eles não acreditavam que tinha sido algo real. Por volta de 3h da tarde, essas fotos e o conteúdo foram todos removidos da internet. E ali, às 3h30, foi quando Paul, o ex-marido, telefonou para a polícia. Bom, só que a polícia, mesmo procurando e mesmo David querendo ser achado, não encontraram ele não. Ele foi ainda para um outro estado, para o Oregon, e foi visto num bar bebendo. Ele ficou horas e horas bebendo ali. Aí quando a polícia do Oregon viu o carro dele, que era o carro da Amber, começaram a persegui-lo e foi uma tremenda perseguição, só que ele conseguiu fugir. Horas depois, a polícia encontrou o carro dele abandonado, então significava que ele estava a pé ou pedindo carona. Ele disse que ele ficou perambulando ali na floresta e ele disse que não lembrava exatamente o que tinha feito. Ele tinha alguns apagões, então ele lembrava que tinha fugido da polícia e que foi uma tremenda adrenalina e ele decidiu se entregar.
Quando ele viu um guarda de trânsito, ele chegou nele, falou quem era, estava se entregando. Então ele foi acusado de tirar a vida de Amber, de roubar o carro dela e também posse de propriedade roubada. E lembrando que naquele momento que a bolsa dela foi encontrada aberta, revirada e tal, estava faltando dinheiro, né? E o cartão de crédito dela. Sim, ele estava usando o cartão de crédito dela. Quando eles acharam o carro ali na floresta, também acharam um acampamento que ele tinha feito, porque ele passou algumas horas ali. E aí encontraram uma caixa. Nessa caixa estava a arma falsa que ele tinha comprado. E também tinha uma nota. Essa nota estava escrito com aquele mesmo marcador preto. Eu tirei a vida de Amber Copeland. Eu a estrangulei com as mãos e depois com um cadarço. Eu não tinha razão para isso. Eu estava bêbado, ela me irritou e fugir da polícia foi muito divertido. Bom, o julgamento dele começou. Os advogados não falaram que ele era inocente, não tinha como falarem isso, porém eles estavam lutando para que ele tivesse uma pena menor possível. Fazer o julgamento com ele foi bem complicado porque ele não se lembrava de nada. Ele disse que desde o começo da vida adulta dele eram basicamente lembranças. Ele bebia muito, ele bebia diariamente, todo dia. Então, por exemplo, ele chegou a falar que nem sabia como que ele tinha arrumado emprego e como que ele conseguia levantar todo dia para ir para o emprego, sabe? Isso ele fazia, parte do emprego ele fazia. Só que aí ele tinha apagões aí durante o decorrer da vida dele inteira. Tanto que naquela noite ele lembra de ter bebido com Amber. E aí ele lembra que ele ficou irritado por algum motivo. Ele não sabe se o motivo foi ter descoberto o aborto. É claro que ele disse que se ele estivesse sóbrio e ele soubesse daquilo, sim, seria um motivo para ele ficar irritado, porém ele não tinha certeza. Ele lembra de alguns momentos estar em cima dela, estar estrangulando ela, e ele disse que nunca tiraria a vida dela. Só que com base de tudo que foi apresentado ali no tribunal, ele realmente acredita que ele fez aquilo. Então o júri considerou ele culpado de todas as acusações e também incluíram ali o crime de violência doméstica. Então, dentre tudo isso que aconteceu, ele recebeu o tempo de 984 meses de prisão, que dará 82 anos. Ficou claro ali para a polícia que ele premeditou tudo aquilo, sim. Então não foi algo ali de raiva do momento. E a causa da morte dela foi um conjunto de lesões manuais, ou seja, ele estrangulou com as próprias mãos, e também com a ajuda de uma ligadura, que foi o cadarço. Ela também sofreu ferimentos na parte interna do pescoço. O osso hioide dela, que fica aqui no pescoço, estava quebrado. Também foram identificadas feridas que sugerem uma luta física antes da morte dela, ou seja, ela se defendeu. E o cadarço que David utilizou também foi encontrado no carro de Amber. E no cadarço tinha DNA do David e da própria Amber. Ficou claro ali para a promotoria que ele era um homem maléfico. Ele fez toda aquela maldade com Amber, ela sofreu muito realmente antes de perder a vida, mordeu ela, escreveu coisas absurdas no corpo dela, tirou foto dela nesse estado, sem roupa, e postou na internet. Além, né, de ter deixado claro que não tinha motivo nenhum para fazer aquilo, ele só estava bêbado e irritado, e que fugiu da polícia, que aquela perseguição foi ótima, foi muito divertida. Então é isso, gente, esse é um caso muito, muito triste. As últimas notícias que eu vi aí é que ele tenta diminuir a pena dele, só que os recursos que ele colocou até agora foram negados. Ele disse que ele foi diagnosticado, né, enquanto lá na prisão, com depressão severa e com quadro de ansiedade, e ele não gosta de ficar em local com muitas pessoas, com grupos, só que lá na prisão não tem jeito, ele não pode fugir disso, né? Sempre tem vários grupinhos, porém ele está controlado sob medicação. E ele continua falando mesmo que lembra só de algumas coisas, que a vida inteira dele foi um borrão por causa do uso de álcool. Ele disse que a casa dele que ele vivia quando era criança e adolescente, era uma casa boa, agradável. Os pais bebiam, porém a mãe dele começou a beber só depois que todos os filhos tivessem 18 anos de idade, e mesmo assim ela não bebia muito. O pai sim bebia com mais frequência. É um cara que cometeu violência, crimes a vida inteira dele, já tinha ameaçado uma outra namorada, fez o que fez com Amber, e que se não tivesse sido parado agora, faria facilmente com outras pessoas. Ainda bem que
82 anos preso, sim, ele vai ficar o resto da vida na prisão. Então é isso. Temos agora Paul criando todos os filhos. Espero que eles estejam super bem, que eles tenham uma vida aí maravilhosa, que as crianças tenham conseguido superar isso, né, para não levar isso para a fase adulta deles. Então é isso, a gente se vê no próximo caso, tá bom? Beijinhos.